Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus para você que já está aí acompanhando pela Web Rádio Ramá as programações aqui da Web Rádio. E nós estamos aqui iniciando mais uma semana, mais um programa de relatórios da comunidade Ramá Sul. A sua irmã Arielle Araújo junto com a Yasmin. Amém, A Yasmin? paz, irmãos. A paz. Feliz, né, Yasmin? Sim. Muito contente, né? É isso aí, os irmãos que estão nos ouvindo pela rádio não estão nos vendo, eles têm que ver que a gente está feliz pela nossa voz, não é mesmo? Amém. A entonação. E a gente louva a Deus, porque cada semana a gente tem procurado perseverar e estar aqui prestando esse relatório aos irmãos, né? E se você já está aí pelo aplicativo, mas quer nos ver, vai lá pelo YouTube, Facebook, já pega, copia o link, compartilha no WhatsApp, Instagram, Facebook, onde você se sentir à vontade, né? Compartilha nos status para que outras pessoas também venham acompanhar a programação de hoje, que cada semana a gente procura trazer realmente algum testemunho, algum compartilhamento. Na semana passada a gente teve aí a nossa irmã Dayana falando sobre o Outubro Rosa, né? E trazendo algumas sugestões e até mesmo opiniões, né, a respeito desse assunto que é tão importante. E a gente fica sempre contente de trazer assuntos diferentes, né? Seja de finanças, a gente já trouxe sobre finanças para os casamentos. A gente já trouxe aí também uma sequência de casais comentando a respeito do retiro de casais. Então aí o Senhor tem nos abençoado muito, né? E para você que daqui a pouco está nos acompanhando pela primeira vez, esse programa a gente normalmente apresenta, então, toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. E o que normalmente é falado, né? A gente normalmente compartilha os relatórios aqui da comunidade Ramá Sul, né? Essa pequena parte do corpo de Cristo, né? Mas a gente tem esse compromisso com os irmãos que estão online, os compromisso com os irmãos que estão distantes, para que a gente possa também compartilhar aqui os nossos compromissos semanais, os nossos cultos, as nossas programações, para que outras pessoas também tenham conhecimento. Então, para você que daqui a pouco está nos assistindo pela primeira vez, a gente está falando aqui de onde, Yasmin? De Alvorada. Alvorada. A Yasmin, para quem não sabe, para os irmãos que daqui a pouco não conhecem, ela é carioca, né, Yasmin? Isso aí. Agora ela é gaúcha, mas ela é carioca. Mas ela veio lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. É uma irmã que tem aí nos acompanhado nos relatórios, já tá ficando com a carinha de relatório. Já veio os irmãos lá de Parque Paulista, né? Isso. Já te reconheceram, né? Verdade. Pô, te vi no relatório. E isso é benção, a gente vai se fazendo conhecido. Amém. Diante dos irmãos, né? E a gente vai conhecendo outras pessoas também. Isso é um privilégio que o Senhor nos dá quando a gente cumpre com esses propósitos, com esses compromissos, primeiramente com o Senhor, né? Então, a gente está aqui semanalmente apresentando de Alvorada esse relatório. Prestamos relatórios aqui de Alvorada também, mas tem os demais irmãos. Tu lembra de onde são, Yasmin? A Yasmin está se adaptando, mas ela vai aprender, gente. Ela tem que virar uma gaúcha nata. Não lembra? Não. Então, a gente tem lá o Moisés, da onde? De Pelotas. Pelotas, muito bem. Rio Grande, quem é? Nilson. Nilson, olha aí, ó, a irmã tá craque. E aí, Santos? Pastor Gabriel e Amanda. Pastor Gabriel e Amanda. Aí nós temos também os irmãos, temos em Curitiba, Santa Catarina, que estão ligados diretamente ao pastor Gabriel. Então, normalmente no relatório de Santos a gente ouve um pouquinho de como está o compromisso dele lá e também de alguma programação que ele fez com esses irmãos que estão distantes, mas que são acompanhados pelo nosso pastor. Então, aqui, esse programa, resumidamente, a gente fala sobre isso, né? E a gente fica muito contente de saber que você está aí. Então, se você não sabe por onde nos achar, né, seja no YouTube ou Facebook, vai lá no Facebook, na Web Rádio Ramá,
pesquisa aí. Se ainda não curtiu a página, se ainda não ativou o sininho, vai lá e faz esse exercício para que você consiga receber todas as notificações de qualquer programação e ser abençoada com a palavra de Deus. Porque hoje a gente está falando de relatório, mas normalmente tem as programações aí com o pastor Érico, tem os demais irmãos, os demais núcleos também prestando relatório. Então você vai conseguir acompanhar essa programação só se ativar o sininho e também curtir a página, que daí você recebe notificação para assistir. E pelo nosso YouTube, na Web Ramá ao vivo, quase falei Web Rádio Ramá, Web Ramá ao vivo, você consegue acompanhar então também a gente ao vivo aqui. E nos mandar um alô, um abraço. A gente faz isso de forma gravada, então a gente não consegue mandar um abraço agora para você, infelizmente. Mas deixa o seu alô, o seu abraço, que na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai cumprir, né, com esse compromisso de mandar esse alô e esse abraço para você que deixou o seu comentário aí nessa semana. E a gente teve, então, irmãos da semana passada, né, Yasmin? Amém. Que nos mandaram um alô, um abraço. E a gente vai pegar aqui, junto com os nossos bastidores. Vai mandar um abraço aí, Yasmin? Vai lá. Com muita felicidade, a gente manda um abraço. Amém. Tayara Barroso mandou a paz do Senhor, minha irmã, que Deus te abençoe. Amém. É lá de Friburgo, né? Tayara Barroso é de Friburgo. Não uma sabia. benção. Ela sempre nos acompanha, uma irmã Amém. abençoada. Conheci também assim, no relatório. Depois cheguei no Retiro do Rio, ela falou, irmã, eu sou a Tayara. E eu falei, caraca, que legal. Então é muito interessante isso, né? A oportunidade que Deus vai nos dando. Bom tê-la aí conosco sempre. Também teve a Verônica Targino. Verônica Targino, lá de Santa Cruz da Serra, glória a Deus. A paz do Senhor Amém. pra você, minha irmã. Paz. Teve a Elaine da Silva. Elaine da Silva, não sei de onde é, mas se estiver nos assistindo, já comenta aí de onde você é pra gente, Amém. na próxima vez, já também falar de onde que a irmã está nos assistindo. E teve a Gisele Duarte também. Gisele Duarte. Quem é a Gisele? Não é de Petrópolis. É daqui. É a Gisele do Vinícius. Eu sabia. Amém, a paz do Senhor. Amém, Gi. Glória a Deus. A Yasmin, ela tá aí aprendendo. Lembrar dos irmãos, né? Eu sei que são muitas pessoas também pra gente lembrar o nome de cada um, cada localidade. Mas a gente sempre faz esse exercício, né? De olhar os comentários da semana passada e mandar esse alô, esse abraço. Então, para você que já está nos acompanhando aí, já está nos assistindo, comenta, Amém. Deixa o seu abraço, o seu alô, diz de onde você está assistindo. A gente sempre fica muito contente de ver que os irmãos estão nos acompanhando. E aí a gente fala como, Yasmin? Tá bom? Tá bombando. Tá bombando. Tá bombando. É isso aí. Então, para você que chegou nesse meio tempo, uma boa tarde, a paz do Senhor, né? A gente tá aqui para apresentar esse programa desta semana. Sua irmã Arielle Araújo, Yasmin Castro. Isso aí. Yasmin Castro. Então, a gente está aqui, né, dando cara ao programa dessa semana. Amém. E pedindo a misericórdia de Deus para que Ele direcione todos os assuntos abordados, tudo que vai ser compartilhado, para que você que está aí do outro lado também seja muito abençoado, né? A gente quer ser fonte aqui do Senhor, queremos ser instrumentos, e para isso a gente depende do Espírito de Deus, porque a gente não tem como ter discernimento, não tem como saber o que falar se não for revelado pelo Espírito. Senão é só carne, só é nosso entendimento, e isso não gera vida. Quando vem a revelação do Espírito, quando vem algo direcionado de Deus, isso traz transformação, traz mudança de mente, de vida, porque é o Espírito que convence, né? Então é nessa dependência que hoje nós apresentamos esse programa. E falando em dependência, a gente vai orar, né, Yasmin? Entregar diante do Senhor. E se você que está aí nos acompanhando puder, né, fechar os olhos. Se não puder também não tem problema, que fique em espírito, mas não deixa de interceder conosco. Vou pedir para Yasmin aqui orar e colocar esse programa diante do Senhor. Amém.
Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome por mais uma oportunidade, ó Deus, de estarmos diante de Ti, ó Deus, aqui prestando um relatório, ó Deus, da nossa vida, Senhor, de como tem andado o trabalho aqui. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigada por nos deixar mostrar, né, que a gente seja conhecido, Senhor, para os nossos irmãos, para que todos saibam, ó Pai, como a gente vive aqui, como está o trabalho, a nossa rotina. Senhor, obrigada por essa oportunidade, que tudo isso, ó Deus, que temos falado, Senhor, que temos vivido aqui, de alguma forma possa atingir algum coração, que sirva para os nossos irmãos como experiência, ó Pai, que possa motivar os nossos irmãos, ó Pai, que possam trazer mudança também na vida, ó Deus, endireitar algo que talvez estejam fazendo da forma errada, que venham ser acertados, ó Deus, eu te peço, Senhor, que tudo isso possa gerar algum fruto, Senhor, naqueles que têm ouvido o programa, que têm nos acompanhado, Senhor. Nós pedimos a Ti, age com o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa se agradar de nós aqui mais uma vez e receber as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. A gente vai para um breve intervalo, como sempre, né? A gente faz aí a abertura do programa para receber os irmãos e ficamos felizes para quem for chegando nesse meio tempo. E se você ainda não fez o exercício de compartilhar o link, faz nesse meio tempo, durante o intervalo, né? A gente deixa vocês saírem um pouquinho da página e compartilhar com outras pessoas, mas não deixem de voltar para cá e continuar acompanhando a programação de hoje. Lembrando que a gente presta relatório da semana que passou, então na sequência vocês vão acompanhar aí os relatórios das demais localidades, mas depois do intervalo a gente volta aí então para apresentar o relatório daqui de Alvorada, né? Então a gente vai ter aí uma pessoa muito especial apresentando o relatório. Só que vocês só vão descobrir se continuarem aí. Então permaneçam que a gente já volta. Amém. Paz, meus irmãos. Meu nome é Camila, sou da Ramá de Alvorada. Estou ligadinha no programa de relatório da Ramá Sul. Olá, paz do Senhor, eu sou o Marcos Antônio e eu quero te fazer um convite. Se você é ligado nas redes sociais e gosta de acompanhar o que os irmãos e o povo de Deus está fazendo e gosta do conteúdo do pastor Érico Rodolfo Bussinger, eu quero te convidar a segui-lo nas redes sociais. Se você gostaria de saber o que o pastor Érico está fazendo fora do estúdio, vá lá para o Instagram, ele está lá, Érico R. Bussinger, Érico R. Bussinger. Colocando esse arroba, você vai conseguir acompanhar um pouquinho mais da agenda do pastor Érico. E se você quer saber alguma opinião sobre a política, sobre os acontecimentos, o pastor Érico também está no Twitter, com o mesmo arroba, Érico R. Bussinger. Compartilhe, curta e se edifique com o homem de Deus e o que ele está fazendo durante seu dia. E que Deus te abençoe. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor. O alguém especial que a Arielle falou no último bloco aí era eu. Acharam que era quem, né? Eu tô aqui nessa missão do relatório aí, muito bom estar com os irmãos, para os irmãos que estão aí pela rádio, né? Que quem fala é seu irmão e pastor Taylor da comunidade Ramá aqui de Alvorada, junto com a Yasmin. É isso aí, Farô. Ela tá aqui apreensiva, achando que eu vou incomodar ela. Não vou contar pra ninguém que a gente estava aqui no intervalo, falando sobre as manias, o jeito. Aí no fim a gente entendeu que é cultura local, né? Amém. Amém. Pra ela não ficar muito alterada, eu aceitei que a cultura local aqui do Sul, que ela tá se adaptando e tal. Mas amém, benção. 2 meses já por aqui? 2 meses. Que benção, passou rápido, né, minha irmã? Parece um ano. Que bom tê-la aqui conosco. 2 meses, agora a gente já vai conhecendo um pouco mais, né? Sabendo quem é a Yasmin. Porque a Yasmin do primeiro dia é diferente da de hoje. Eu também, né? Provavelmente. Todo mundo mudou. Primeiro dia, bênção, conversamos lá, investi tempo lá no sofá, até tarde da noite conversando. Agora, vamos, meu irmão, tá na hora de ir embora, vamos lá e tal. É bem assim. Bênção de Deus. Amém. Bênção, meus irmãos, vamos aí pra nossa parte de
do relatório, né, aqui de Alvorada, falando um pouco. A irmã Yasmin está aqui na prova com a gente, nos ajudando. Eu já vou falar aqui para os irmãos, né? Sempre quando tem uma nuvem de testemunhas, isso nos ajuda na caminhada, né? Ela assumiu o compromisso aí com a Arielle, está sempre junto no relatório. Então, dentro do possível, ela sempre estará aqui conosco aqui. A minha esposa, a Rita, também esteve aí na semana passada com os irmãos, né? Ela me dispensaram do relatório, que benção. Quanto mais trabalhadores, melhor. A obra não é de uma pessoa, é do Senhor, e Ele vai usando quem está disponível e querendo, né? Mas hoje ela não pôde estar aqui conosco, acho que na próxima também não, acho que ela tem alguns compromissos aí com experiência do lar, mas estou aqui para compartilhar um pouco de como foi a nossa semana aí que passou, aquilo que o Senhor tem feito. É muita coisa boa, né? Muita bênção. Deus tem cuidado da gente. Tem nos dado muito mais do que a gente merece. E que bom que o Senhor ele não nos dá de forma só de retribuição, né? Porque se fosse retribuir algo que a gente faz, a gente estava com muito problema aí. Porque o Senhor, ele faz muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente faz em troca para Ele. Mas a gente vai tentando melhorar sempre. Amém. Começa sempre falando aí sobre as nossas programações, aquelas que tem na igreja, já sabe já que dia tem, meu irmão? Que dia é, então? Hoje a gente tá no dia da pergunta, a Vicariere tava te perguntando lá. Tu tá comigo aqui ou tu tá em outro lugar? Se os irmãos notaram, no primeiro bloco a irmã tava meio que... não sei o que tava acontecendo, preocupado com as contas a pagar, a roupa que deixou no varal aí, alguma coisa do tipo. Mas agora ela tá aqui, tá comigo? Tô contigo, então pastor. Tá bom. Então a nossa programação na igreja. A gente tem duas, vou facilitar a tua vida aí. Sábado, é isso? Sábado tu vem pra igreja? Não vem nada. Não. Domingo, Domingo, minha irmã. Temos o nosso culto pela manhã. Que horas? 9h30, meus irmãos. E a partir de que horas já tem irmãos aqui? 8 horas. 8 horas, 8 horas aí orando, intercedendo. Tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção. Intercessões aí os irmãos têm compartilhado aí, que tem sido muito abençoado, já tem sentido que o culto chega no culto diferente já, né? Parando o ambiente. Vai despertando espiritualmente. Eles não acorda, vem correndo pro culto, chega aqui meio dormindo, até começar a pegar fogo, esquentar, já terminou o culto. Tá na hora de ir embora já, aí é ruim. Mas bênção. Sempre a partir das 8 os irmãos já estão por aqui orando. Às 9h30 é o nosso culto. Vai até 11, 11h30. Depende. Meus filhos já falaram quando é eu que dou a palavra. Ele se estende um pouco, né? Como todo domingo praticamente é eu que dou a palavra, então sempre se estende. Os irmãos já se acostumaram. Já avisaram os familiares em casa que o almoço domingo é mais tarde. É que a gente vai falando das coisas do Senhor ali. A gente vai se empolgando, não quer parar mais, mas é benção, esse é o nosso compromisso que a gente tem, sempre é na igreja aqui, mas tô louco pelo sol aí, pra gente fazer um culto na rua, na praça aqui perto de casa, sair um pouco das quatro paredes, né, aqui na igreja tem uma praça, acho que é 200 metros daqui, dá pra gente fazer um culto ali, em breve faremos. Amém. Aí a gente faz um vídeo, tira umas fotos e coloca aqui no relatório. Viu, Jailson? Dá o like aí, você tá ligado pro próximo aí. Segunda-feira é o nosso dia de gravação de relatório. Como os irmãos sabem, a gente tem o sonho, o desejo de estar gravando aqui fazendo o programa de relatório ao vivo, mas ainda não conseguimos, mas quem sabe o Senhor nos abençoe aí no futuro. Mas hoje a gente faz a gravação dele, toda segunda-feira a gente vem para a igreja aqui segunda-feira à noite e grava esse programa com muito amor, muita dedicação e muito temor para que o Senhor nos conduza, né? E tem sido bênção, mata a nossa carne, nossa vontade de ficar em casa. Hoje, por exemplo, o dia que a gente está gravando, dia chuvoso, a gente saiu de ontem, domingo estava 34 graus. Aqui hoje já está a máxima de 16 graus, então a gente com friozinho. Já está sendo amassado um pouco na questão da temperatura aí, mas é bom, a gente morre um pouco, sai, vem na chuva e tudo, Deus vai nos abençoando. Terça-feira é dia de restaurar, como os irmãos sabem, é o culto nos lares, mas a gente sempre tem
uma prática de quando vem irmãos de fora, algum aniversário, alguma coisa, a gente reúne na igreja e faz um restaurarzão na igreja. E esse não foi diferente. Aí, na semana que passou, alguns irmãos lá do Rio já vieram para cá e até estarão conosco no retiro. O irmão Wellington, a irmã Elaine, lá de Parque Paulista, vieram aí na missão de estar conosco no retiro. E também eles aproveitaram porque o filho deles, o Matheus, casado com a irmã Cassiane, também eram lá de Parque Paulista, estão morando em Porto Alegre aqui, pertinho da gente, cidade vizinha, então eles já vieram também visitar o filho e a nora, mas também vieram aí cultuar a Deus conosco, vieram direto do aeroporto, foi o dia que eles chegaram, vieram para cá, e foi uma bênção estar com os irmãos aí. E os irmãos, lembrando, né, a gente está aqui na sexta-feira falando do programa e a gente sempre fala da semana anterior, né, não a que passou, não de segunda até sexta, a gente sempre fala da semana anterior, como que foi a programação. Então os irmãos estiveram aqui conosco, foi uma bênção, né? Fizemos um momento de louvor, um momento de oração, o Senhor nos direcionou, deu algumas visões, entregou algumas coisas, e depois aquele cafezinho, lanchinho, né? Sempre tem um para alimentar a carne ali, né? Que deve ser o pretexto para a comunhão, né? Não a comunhão, pretexto para comer, né? Às vezes a gente falha um pouco nisso, mas o Senhor tem nos alertado quanto a isso, né? A gente gosta de apontar o pecado dos outros, mas no nosso da glutonaria a gente não olha, né, de jeito nenhum, né? Então a gente às vezes é apertado pelo Senhor e é benção. A gente vai sempre pedindo misericórdia a Deus por tudo que a gente precisa, né, na nossa vida, na nossa caminhada, mas o Senhor vai nos cuidando aí. Motivo para se arrepender a gente tem bastante, né? Verdade. Né, minha irmã? Queria falar que ela falasse mais que eu, tô falando mais que ela, né? Mas foi benção. Paramos aonde? Vamos pra quarta? Quarta-feira. Quarta-feira, a Arielle falou no passado, né? Que vocês provavelmente já teriam acompanhado quando o relatório passou. E sim, né? Porque foi na quarta-feira, mas teve a live sobre, a gente fez algumas programações aqui no Sul sobre o Outubro Rosa, né? Conscientização aí, especificamente fala do câncer de mama, mas não só de mama, outros, né? E a pastora Daniele, junto com a Rita ali, fizeram uma live no YouTube. Foi bênção, né? Foi bênção. Conseguiu acompanhar? Não. Pedacinho, nada? Rita me passou as informações, falou pra me dar uma olhada, que foi bem legal. É benção. A gente... É um tema que a gente costuma querer se preocupar só lá na velhice, né? Depois de uma certa idade, mas ali elas deram dicas preciosas, né? Sobre alguns cuidados, né? A prevenção, isso é importante, meus irmãos. Verdade. A gente sempre crê que o Senhor pode cuidar, pode sarar, dar uma cura, pode nos livrar disso, mas às vezes Ele quer nos provar justamente nessas circunstâncias aí. A gente precisa também fazer a nossa parte, né? Eu sempre digo, 50% do Senhor, que esse 50% vai estar sempre preenchido. Vai mantendo. E os outros 50% é nosso, que daí é a nossa parte na caminhada, que daí é o nosso desafio. Foi benção. Junto a isso, né, dentro do Instagram da Ramassul, tem lá mais um vídeo que a irmã Daiane aqui de Alvorada compartilhou um pouco, ela que é técnica de enfermagem, então compartilhou um pouco sobre cuidados, prevenção também ali. Foi um tema bem importante aí que a gente compartilhou durante esse mês aí, muito na questão da lembrança do autoexame, o cuidado, enfim, que deve se tomar. Informações bem relevantes mesmo. Quinta-feira, dia de culto. E aonde que é? Aqui na igreja. Que benção, meu irmão. Minha irmã já sabe os 2 dias que tem compromisso na igreja. Até sábado ela tá vindo pra igreja. Que benção, né? De Deus tem abençoado a irmã com sede aí. Amém. O nosso culto é sempre às 20 horas aqui na igreja. É benção. Esse culto de quinta, normalmente vem um pessoal diferente, aparece domingo, o pessoal acho que não quer acordar muito cedo, né? Mas quinta-feira, normalmente aparece algum irmão aí que vem convidado de alguém, participa aí conosco no culto. É bem sempre poder receber.
melhor ainda quando não conhece o Senhor ainda, então pode ouvir uma palavra ali, ouvir uma instrução. E o Senhor tem nos abençoado. Cada culto que passa, já adotei que não quero mais chamar de culto da matança. Já falei isso para os irmãos no culto, que a gente fala, o culto da matança. É muito difícil chegar... tudo que a gente foca, cresce, né? A gente fica ali olhando para aquele problema, que é uma luta, que é uma dificuldade. Vai ser sempre uma luta, uma dificuldade. Não, quero... ser como salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ter essa alegria de estar buscando o Senhor, né? Então já declaramos isso por fé em nome de Jesus. Cansado do trabalho. Eu lembro que quando eu jogava futebol acho umas 4, 5 vezes por semana. Cansado do trabalho, não tinha ruim, ia lá, jogava um jogo, 2 atrás do outro, e não cansa. Para as coisas do Senhor vai cansar? Não, misericórdia. O Senhor nos ajude nisso. Amém. Quinta-feira, depois de quinta vem? Sexta. Oxe. Boa. Tivemos nada, né, minha irmã? Não. As células a gente acabou não tendo, não foram nas sextas, mas também teve um tempinho de comunhão, teve né? Comunhão. Comunhão Eu tive. inesperada, foi lá pra casa da irmã Arielle, dona Ana, Yara, Lara, quem mais? E a Bombom. E a Bombom, né? A Bombom tá em todas, né? Gosta Que benção. de mexer a mandíbula aqui, ó, mastigando. Que é uma coisa de louco. Fizeram uma comunhão, compraram pizza. Isso aí. Poxa, benção. Rolou uma boa. Igual a Sotiles? Não. Não tem, né? Não. Me desculpa, mas Não, igual essa do Rio aí. Eu concordo. A Sotiles foi a melhor pizza que eu comi na minha vida até hoje. Eu falei isso com elas. É diferenciado. É lá de Petrópolis. O irmão Wellington gosta, né, da Sotiles. O Wellington sabe da boa. Ele tem os contatos lá, tem o pessoal que faz o bom encaminhamento das coisas lá. Benção, então é importante isso, né? A gente conversava um pouco sobre isso, poxa, nem convidaram, né? Aí elas falam, não, mas foi ao acaso, a gente estava reunido, e é assim que é bom, né? A gente ter prazer em encontrar os irmãos, estar junto ali e desfrutando desse momento de comunhão é importante. Sábado é dia de pequenos grupos, né, que a gente tem. Eu tenho falado sobre isso, falei no de casais, o pastor Gabriel pediu para eu compartilhar uma palavra. Eu falei no de homens também, que eu compartilhei ali no de sábado. Falei sobre isso, o quanto Deus tem sido bom conosco. Já faz mais de 1 ano e meio que todo sábado a gente tem uma programação, seja ela ou de homens, ou de mulheres, ou de casais, ou de jovens, ou de adolescentes ali, os juniores, né? Mais de 1 ano e meio. O Senhor tem nos abençoado muito. Tem nos ajudado a perseverar nesse propósito. E por mais que às vezes a gente vá, é online, não é presencial, não é tão bom, é só 1 horinha, 1 hora e meia que vai ali, é muita coisa no meu dia a dia. Às vezes eu tô pronto para fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, eu preciso de uma direção e eu lembro de uma palavra que foi dita ali, alguma instrução que foi dada. Glória a Deus por isso, né? Então tem sido momento importante ali que a gente tem compartilhado, se me permite. Isso vai gerando, mesmo que a distância, comunhão com os irmãos que estão um pouco mais distantes. Normalmente é os irmãos aqui da Ramassul que participam, apesar que a gente sempre compartilha nos grupos que estão os irmãos, inclusive você, irmão, aí de longe aí, que viu o link ali e não quis entrar. Pode entrar ali, fique à vontade. É sempre uma alegria ali a gente estar participando. Eu já tenho na minha agenda que sábado à noite, das 19 horas, eu vou ter alguma programação. Se não é o de casais, que eu e a Rita a gente participa, é o de homens, que eu estou participando. No outro é o de mulheres, que a Rita está participando. No outro é os adolescentes, que o Caio e a Lívia estão participando. E só o de jovens, que eles ainda não participam. Depois eles vão mudar. Então, dos 5 encontros, 4 a gente tem algum tipo de compromisso lá em casa. E a gente já colocou isso como um compromisso. Não que a gente não falte, né? Mas quando a gente falta, a gente manda mensagem pro pastor lá. Pro pastor lá. Não estaremos nesse motivo tal. Mas a gente já tem isso como nosso compromisso. Tem nos abençoado muito, temos aprendido muito e tem sido uma bênção. Amém? Amém. E o evangelismo como anda?
como anda. Tá benção, né? Tá bem. Semana que vem ela vai falar sobre como foi. como foi o último aí, O que foi último. benção, daí teve visita, oportunidade aí de conhecer e tá orando. Foi benção aí. Mas tem sido um tempo bom, né? É, Já vem Sim. os panfletinhos isso aí. de Petrópolis, já Chegou, vieram pra né? cá, com o endereço tá aqui, não pra Petrópolis. Tá muito longe pra mandar uma ferramenta, é a desculpa que às vezes tem pra chegar perto da pessoa, né? Pra entregar ali, puxar um conseguir assunto. abordar é melhor, né? Também. Exato. A pessoa para quando vê que a gente tem algo para entregar, às vezes só por educação. Verdade. E aquele por educação também. Eu fui num culto na casa do irmão Larry, da irmã Juliana, em abril de 2010. Eu fui num culto lá por educação. Estou até hoje caminhando aí no Senhor, né? Foi por educação mesmo, porque na minha cabeça eu não preciso de Deus, eu não roubo, não mato, não faço mal para ninguém. Meu Deus é o amor, aquelas coisas que a gente fala no tempo da ignorância, né? Hoje, quando eu vejo as pessoas falando isso, poxa, Senhor, um dia era eu, né, que falava assim. Então, se teve esperança para mim, Verdade. tem também para eles, hein? Sempre uma oportunidade. Deus ele vai sempre nos colocar isso. O ID é para todos, né? Então, se Deus nos comissionou no ID, é porque Ele vai dar as oportunidades para a gente andar com Ele, fazendo a obra. E às vezes a gente fala, eu não tenho um ministério. Todos têm um ministério, né? O ID Todos temos. Seu primeiro ministério é o ID. Eu tive muita dificuldade no começo da caminhada, porque eu sempre queria fazer igual aos outros. O pastor Gabriel teve um dia que ele... a gente estava lá em Rio Grande, na igreja de Rio Grande, e ele precisava tomar banho. Não tinha chuveiro na igreja lá. Aí ele pegou uma toalha, roupa, e saiu batendo nas casas. Nunca que eu faria aquilo ali. E acho que hoje eu também não faria. Eu não conseguiria. E ele, com o jeitão dele, foi indo. Recebeu alguns nãos, alguns nem atenderam. E uma família lá, um casal, atendeu, abriu a casa. Ele teve a oportunidade de orar, falou do Senhor, mostrou o endereço da igreja e tal. Benção. E aí durante muito tempo eu não consigo ser assim. Mas o Senhor não queria que eu fosse igual a ele. Queria que eu fosse igual a mim mesmo, assim como o Senhor me confiou algo da forma como o Senhor me confiou, eu deveria fazer. O importante é isso, é fazer algo, não ficar parado. Verdade. Eu gosto de falar que Deus abençoa quem está no caminho. Né? Pastor Érico, ele sempre nos dá uma instrução. Quem está trabalhando é que vai ganhar mais trabalho. O Senhor, ele confia aqueles que estão fazendo algo. Aquele que está parado, o Senhor não vai confiar nada, porque sabe que vai continuar parado ali e vai dar ruim. Isso sirva de lição e alerta para nós. Amém, Varão? Amém. Como tá as coisas aqui no sul? Tá bom, irmão. Tá bem? Tá bom ou tá ruim? Tá bom, tá Já bom. quer voltar? Não. Só dá saudade de vez em quando. Dá saudade. Amém. Aí lembra que lá tem o Wellington, daí, poxa, o Wellington lá. Acho melhor ficar aqui Vou mesmo. ficar aqui. Mentira. Tá. O Wellington é irmãozão nosso aí, sempre nos. Só quero ficar porque é o lugar onde o Senhor ainda me quer. Então, Amém. a saudade a gente sente. Sempre. Bênção de Deus. Glória a Deus por isso, né? O Senhor vai usando a vida da irmã aí para nos abençoar, dar testemunho. E assim a gente vai se alegrando aí, buscando sempre suportar uns aos outros. Importante, né? Esse suporte aí dos irmãos aí. É isso aí? Não tem mais nada? Semana Não. foi assim? Não, foi essa. Amém. Deve ter acontecido muita coisa que a gente esquece de falar aqui, eu sempre falo isso. Sempre. Mas depois a gente lembra, mas aí já foi. É privilégio de quem tá andando aqui, né? quem tá longe sabe das particularidades aí dos seus locais aí. A gente conhece as daqui. Amém, meus irmãos. É isso aí então. Então essa é a nossa parte aqui no corpo. Na Ramassul, falando um pouquinho do relatório que aconteceu aqui. Os irmãos têm acompanhado aí o que está acontecendo nas demais localidades aqui. E a gente está pertinho do retiro. Isso aí. Dá tempo ainda de vir. Vai ser nos dias 12, 13, 14 e 15. Eu tô mais pela fé, né? Porque os irmãos, eu falo sobre o retiro lá, os irmãos de longe, eles não me dão nem um adeus, né? Fica aí o teu retiro. Os irmãos vão ir para consagração, assim espero. Se eu souber que não foi na consagração e nem veio pro retiro, o irmão tá... Santa Ceia. Eu falei o quê?
Consagração. Aí, ó, viu, meu irmão? Ela falou, não sei o que falar. Tô ligado, eu acho. Corrige, irmão. Ela ligou. Se fosse no primeiro bloco, ela ia passar batida. Ia, com certeza. Santa Ceia. E quando estão na Santa Ceia, eles não se consagram? Não, é só pra eu tentar ter a razão aqui. Fica tranquilo. Santa Ceia vai ser dia 13, né? Vai ser em Petrópolis. Dia 13? Não sei, tá isso comigo? eu não sei. Poxa, meu. Mas se eu não me engano, é dia 13, um domingo. Normalmente é um domingo, isso né? aí, domingo. Então vai ser dia 13 de novembro em Petrópolis. Lá na minha Aonde terra. vai ser, já sabe? Não, quando eu tava pra sair de lá, eles estavam vendo um lugar pra alugar. Mas Porque na igreja não cabe, não, né? não cabe. Não dá cabe. não, só se for. Iam alugar, eu acho que um sítio. Que benção, hein, meu irmão? Foi só tu sair lá que as coisas começaram a... Que eu acho que CIEP não tá podendo mais, né? Poxa, parece que é no Quitandinha que vai ser lá, ó. No Quitandinha? Sério? Não é nada. Não, é porque no Quitandinha antes eles faziam por causa de uma escola que tinha lá. Eles Ah, nem faziam sabia lá no não. Quitandinha. É o Quitandinha ou até o cara. Né? Ah, não. Benção então, meus irmãos. Glória a Deus. Por isso, é isso. Continue conosco aí. Amém. Já a gente vem aí para a parte do encerramento do nosso programa de relatório. Ela vai voltar, a irmã Arielle. Já vou falando aqui, porque daí não tem como ela fugir. Isso aí. Né? E volta ela aqui. Sozinha. E a irmã Yasmin para fazer o encerramento aí. Que Ela legal. tentou fugir, né? A Arielle tá ali atrás comemorando, falar pra vocês. Yasmin tá aí do começo ao fim. Benção de Deus. Irmã, tem nos abençoado muito. Amém. Até mais, meus irmãos. Deus abençoe. Fique na paz. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra.
Paz, irmãos. Sou o Wagner aqui da comunidade Ramá Pelotas, em Rio Grande do Sul. Estou aqui acompanhando a programação de relatório da comunidade Ramá. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor. A paz, irmãos. Aqui quem fala é a Paloma, da comunidade Ramá de Alvorada, Rio Grande do Sul. Vou compartilhar com vocês um versículo para meditação. Josué 9 diz: Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Confie em Deus, porque Ele estará com você em todos os lugares. Que a nossa confiança esteja sempre firmada em Jesus. A paz. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Daí, varões de guerra! Daí, varoas de guerra! Daí, varõezinhos de guerra! Estamos chegando para mais um relatório da comunidade Ramá Floripa. Você quer falar alguma coisa, filha? Não. Pessoal, estamos chegando aqui para mais um relatório. Semana passada não conseguimos gravar. Eu estava no Rio de Janeiro, né? Foi bênção, só para atualizar os irmãos. Eu estive lá no sábado em Petrópolis, onde teve, são acho que 10 anos de casados, né? E aí teve uma renovação de votos. Achei interessante isso, né? Renovação de votos, quando, né, o casal ele quer mostrar, quer testemunhar, né, que continua firme no propósito do casamento, né? Mesmo com todos os desafios. E aí fiquei lá na casa do pastor André, ficamos até madrugada conversando, proseando, foi muito legal, né? Testemunhando o que Deus tem feito aqui e lá. No domingo, né, estive lá em Petrópolis também com os irmãos, né, onde estivemos também testemunhando, orando, clamando. Foi bênção também, até por um casal. E depois também fui para Santa Cruz, onde estivemos ministrando lá a palavra de Deus lá em Santa Cruz. Alguns irmãos aqui viram, né? E foi bênção lá com o pastor CH, tomar um café, dormir em Santa Cruz. E aí no domingo, na segunda-feira, né, fomos para Niterói, onde a gente participou do culto lá da Ramá em Niterói. Foi bênção, foi um tempo muito gostoso, né, com os irmãos, e foi um tempo que a gente desfrutou bastante de testemunho. E foi muito legal porque ao mesmo tempo eu fui a trabalho, né, que foi para observar os clubes. Passei lá no Flamengo, no Vasco, no Botafogo e no Fluminense, e depois fui para Minas, né? Temos que agora orar por uma comunidade Ramá em Minas, para a próxima vez também estar lá com os irmãos. Então foi este o percurso, né? Depois voltei para cá e a Amanda vai trazer também um pouquinho das novidades aqui da Ramá Floripa. Fale, meu amor. Não, o Gabriel também esqueceu de falar que ele participou do relatório lá de Santa Cruz da Serra, não foi? Isso é verdade. E lá ele deu um spoiler, ou deu uma gafe, ou fez uma fofoca. E contou, antes do nosso relatório aqui, que seria exclusivo, foi primeiro pra lá, mas agora a gente vai contar aqui pra vocês, meus irmãos, que a Gabi... Vem cá, Gabi. Vem cá, filha. A Gabi... Põe ela aí. A Gabi foi promovida a irmã mais velha. Ei! Você já deu beijo no mano? Ou na mana, nós ainda não sabemos o sexo. Mandou beijo. Da bênção que vem por aí, né? Então estamos felizes aí com essa notícia, né? Essa bênção que o Senhor nos deu aí. Então estamos grávidos, esperando mais um baby. Não sabemos ainda se é varãozinho ou varoa de guerra. Muito bem, agora a Gabi tá mandando beijos para vocês. Não sabemos se é varãozinho ou varoazinha de guerra, mas aguardamos e nos alegramos no Senhor com o que vier, né? E seguindo também o relatório, né? Algo também que essa notícia essa semana, ficamos muito felizes, né? O Vicenzo, que é o nosso zagueiro artilheiro lá de Imbituba, que participa dos nossos cultos online, né? Ele não só recebeu Jesus há pouco tempo atrás como seu Senhor e Salvador, mas também deu bons testemunhos, trouxe a mãe, a Dona Mary, né?
A Mary também está frequentando os cultos junto conosco. E o Vincenzo decidiu se batizar no retiro. E isso é um testemunho muito legal de ser contado, porque a gente vai pensando sobre a igreja online, como é que funciona essa igreja online, né? É possível, não é? E eu sempre falei que eu creio numa conversão online, num receber a palavra, num evangelismo online, mas um discipulado ainda não, eu preciso ver. Mas o fato é que alguém recebeu a palavra, foi através do seu Rogério e da Edilane, o Rogério e a Edilane evangelizaram, discipularam, né? E ele participa sempre dos nossos cultos online. Ele ficava lá em Mituba, que é cerca de 1h30 lá do seu Rogério e Edilane, né? E aí ele aceitou o Senhor e decidiu se batizar no retiro. Então, é um estímulo que eu quero contar como testemunho para os irmãos, né? De que a gente precisa pegar pessoas lá do Insta, pegar pessoas do Face, pessoas do YouTube, engajar essas pessoas nas nossas redes sociais e depois do engajamento colocar num culto online. Mas uma coisa que é muito importante também, que a gente percebe a diferença, é que não é só abrir a sala, dar culto, fechar a sala e ir embora, né? Tem um momento às vezes antes, tem um momento depois, né? Todo pós-estudo ou pós-culto online pelo Zoom, a gente conversa, fica ali um tempo, gasta uma meia hora conversando, ou investe uma meia hora conversando, batendo um papo, sabendo como é que está a pessoa, de uma maneira mais livre, como se fosse um café virtual depois. E ali você vai criando engajamento. E esse é um momento também importante. Então, creio que muitas pessoas virão para o Senhor através, né, de estratégias de evangelismo, através das redes sociais e depois do online. Então, gostaria de frisar nesse testemunho do Vincenzo, que estará conosco, se Deus quiser, no retiro em Gravataí, né? E a gente vai, de repente, a Dona Mary também, vamos ver se ela vai, o Fernandão, que é o treinador lá do Imbituba, se Deus quiser, para estar conosco também, né? Eles têm participado dos nossos cultos online, né? Assim como o Dani e a Cris, lá de Curitiba, assim como o Rogério e Dilane, que tem liderado, né, a nossa comunidade Ramá Floripa, né? E a gente tem estado por lá. Aqui em Santos, né, nós voltamos agora do culto lá da PIB, que é a primeira igreja batista do pastor Alípio, uma palavra de Deus, trazido, né, por um irmão chamado Renan, né? Ele falou sobre o Davi na caverna, fez toda uma explanação a partir de 1 Samuel 14 em diante, né? E depois sobre 3 salmos que falavam de Davi na caverna. Foi muito interessante, né? E a gente tem estado próximo aos irmãos para tentar servir aos irmãos também aqui de Santos. Mas lembrando que daqui 1 mês e meio estaremos nos dirigindo para Atibaia, deixando Santos, indo para Atibaia, e pedimos oração para os irmãos para saber qual a direção de Deus. Se a gente direciona nossas orações, né, e se Deus quer nos usar levantando uma ramá em Atibaia, ou se a gente serve um corpo local. Meu amor, que mais novidades nós temos? Aproveitando aí a questão do online, convido aí as varoas, né, a estarem conosco no sábado, às 7 horas, nosso encontro de varoas, ali pelo Zoom. Convide uma amiga, né, chama aí a vizinha, a colega, a patroa, a mãe, a tia, e esteja ali com a gente também, né, ouvindo um pouquinho da palavra, tomando esse cafezinho virtual, trocando umas ideias ali, vai ser bênção. Então, aproveitando a questão do online, estão convidadas aí para estarem conosco online no sábado que vem. Amém! E, meus irmãos, também, né, quem quiser, acompanhe as palavras que são pregadas. Eu estava falando com um treinador agora, olha que interessante, que vai fazer um trabalho pra gente, e ele disse que ouviu o culto depois, que foi pregado hoje pela manhã, ele ouviu a palavra no Insta, né, e comentou ela também, né. Achei interessante, porque fica gravado, né, nossas palavras do Insta, do YouTube, né, e isso gerou. Essa semana a gente teve também uma live sobre o Outubro Rosa, achei muito legal, com a Reichola, né, a Muri tem feito isso também, tem sido bênção. E hoje foi uma palavra, se você quiser dar uma olhada, né, hoje que teve eleição, o Lula ganhou as eleições, mas a palavra foi pela manhã, não sabemos o resultado, e falamos que, né, muitas vezes os cristãos estão terceirizando, né, em cima de um candidato X ou Y, né, então cristãos que defendem a família, cobram dos seus candidatos a defesa da família, mas eles também não amam suas famílias, não são cristãos dos seus lares. Outros defendem causas sociais, mas quando você vê, não servem nem na igreja, né, na sua própria igreja. Então, muitas vezes terceiriza sua esperança em políticos, em candidatos, esquece de cumprir o seu papel como cristão. Vale a pena dar uma conferida, lá está no nosso Insta.
Mais alguma coisa, meu amor? Amém. Não só falando que também está aberto ainda as nossas inscrições para o retiro. Procura lá um irmão aí da Ramassul, pede o link se você ainda não recebeu e faz sua inscrição que ainda dá tempo. Tá pertinho, falta o quê? 12 dias. E dá tempo ainda de se programar e vir passar esse tempinho aqui com a gente. Isso aí. E antes de finalizar, ó, chegaram novas camisetas aqui da IA. Ah, é. Olha aqui, ó, aqui, ó. Da comunidade Ramá. Aí, ó. Comunidade Ramá. Ô, glória. Saiu aqui também a Gabi. E para encerrar então, gente, né? É isso aí. Deus abençoe a todos. Mais esta semana estão aí atualizadas as notícias da comunidade Ramá Floripa. Vai daí, Ariri e Taylor Hanson, varão de guerra. Leia toda a Bíblia em 2022. A Web Rádio Ramá transmite a leitura diária da Bíblia em 4 horários para você. Às 6h30 da manhã, às 9h30, às 4h30 da tarde e às 9h30 da noite. Aproveite e solicite o seu calendário anual de leitura da Bíblia. É gratuito. O WhatsApp 21 2621 40 20. 2621 40 20. É a Web Rádio Ramá e você em busca do conhecimento de Deus. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Voltando aí com o nosso programa de relatório. Se você não está me vendo, quem sabe não me conhece, que quem fala é seu irmão e pastor Taylor aqui da comunidade Ramá de Alvorada. Esse programa que eu apresento junto com a minha irmã e filha na fé, a Arielle. Agora ela foi lá tomar uma água, foi cuidar da produção, retocar a maquiagem. Não foi fazer nada disso não. Porque dessa parte, conhecendo os irmãos, ela diz que tu faz tão bem, né? E eu tô louco pra passar pra ela, né? Tipo, esse ministério, e ela fica fugindo lá. Mas hoje, com nada mais, ninguém menos do que a irmã Yasmin. E aí, minha irmã, paz do Senhor? A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos já conhecem, ela tava aqui semana passada, fez o programa, foi fiel, obediente. Meu irmão, vou fazer, eu preciso de ajuda no programa. Falei, preciso, você que faça o programa comigo. Ela, comigo não, com a Arielle. Ela, amém, vou lá. Veio mesmo. Morreu muito? Claro. Caramba, principalmente, né? Me assistindo. Amém. E a Raquelzinha, né, Raquelzinha? É isso aí, essa é a Raquel, né? Ela tá aqui tentando deixar. Raquel, fica lá pra eu fazer. Deixa ela ficar aí, ó, conhecendo os irmãos, A Yasmin. Sempre quando vão falar, quem é Yasmin? Aí sempre o ponto de referência vai ser aquela mãe daquela menininha, bombonzinha, coisa mais lindinha e tal, assim, que usa o turbantezinho, a bandana na cabeça. E hoje tá com o cabelo rosa. O que aconteceu com essa criança? Conta aí, minha irmã. Bom, pelo menos aqui tem. No Rio eu não me lembro, né? Semana do cabelo maluco. Aí pintamos o cabelo da guria. A Yasmin, ela, pra quem não sabe, ela tá... Tu falou isso semana passada? Botou uma música aqui. Tu falou isso semana passada que ela... Onde é que tá trabalhando ou não? Falei falou um pouco sobre a escolinha. Ah, benção. Trabalhando lá e aí tem o mês da criança. Aí tem o planejamento. Ô, Varô, ajuda aí. Aí Yasmin quer morrer. Fica tranquilo. Indo tudo pro ar ali, ó. Tu te atirar na mesa e tal, é o que tem. Amém. Vamos lá, minha irmã? Vamos. Então tá, volta aí pro colorido aí, Jailson, porque deu ruim aqui, a irmã tentou fugir aqui, mas agora pode botar a cor de novo, agora. Pronto, agora eu e o Jailson a gente tem um combinado. Vai tudo pro ar, pode ficar tranquilo. Mas enfim, a irmã tá trabalhando na escolinha lá, no caminho certo, escolinha da Rita, que Deus deu. E aqui tem as programações que elas fazem, e aí é o mês da criança, né? Aí tem as programações. E uma das programações é ter o dia do cabelo maluco. E aí hoje foi o dia. Aí pintaram o cabelo da Raquel de rosa.
laranja. Como é que foi, Raquel? Foi legal? Tu gostou? Gostei. Ela falou que gostou. Mais uma vez, a irmã tá aí. Mas, minha irmã, como é que veio parar aqui no Sul? Como que surgiu esse desejo? Enfim, os irmãos já conhecem, né? Sabe que era de Petrópolis, sabe? O testemunho bastante já testemunhou. Eu já tenho testemunho de irmãos que choraram com o teu testemunho. Que bênção isso, né? Que Deus vai usando. Amém. Mas estava tão bom lá, Deus fazendo tanta coisa, para que vir embora pro Sul sofrer aqui nesse lugar gelado, irmãos tão diferentes. Bastante. Mas querer vir, eu queria muito há um ano atrás, né? Entendi que naquela época eu queria fugir dos problemas, né? E não foi o que Deus queria, né? O Senhor disse que não era a hora, porque eu teria que passar por algumas coisas e passei, né? Alguns irmãos aí já sabem da minha separação, né? E isso fazia parte também daquilo que o Senhor fez. E naquela época eu queria fugir, há um ano atrás queria fugir para cá, né? Iria vir fugida e não seria o tempo. Mas continuei em oração para que o Senhor pudesse me enviar na hora certa. Sempre entendi, né, que seria aqui o lugar onde o Senhor iria me colocar, mas não era o tempo, né? E aí fiquei em oração, só que uma época eu descansei também do Senhor, parei de orar por isso. Até que um dia, quando eu vi que realmente eu estava mais resolvida, né, comigo mesma, com os meus irmãos, os meus líderes, né, o Senhor falou comigo que era a hora de eu partir. E aí eu fui encarar os cabeção, que é os meus líderes lá em Petrópolis, né? Fui falar com eles e entendendo que era a hora. E falei com o Dida, né? Perguntei o que ele achava. Falei que eu tava querendo vir embora pro Sul. E aí o Senhor foi conduzindo todas as coisas, né? Conversei com o pastor Luiz, pastor André e tal. E o Senhor foi me dando a direção, né? Confirmando que era isso tudo. Mas o que eu tive pra mim, que eu não queria ir sobre a palavra deles. Eu busquei ter uma convicção, porque eu sei que aqui vai dar ruim em alguma hora, eu vou ter problemas, eu vou chorar, vou ter minhas dificuldades, e eu não queria só lembrar, eu vim porque eles me mandaram, não. Eu busquei ter essa convicção também dentro de mim, né, que era o Senhor. Para mim é importante a benção deles, com certeza, mas também eu queria entender pessoalmente, que era a vontade de Deus para mim, né? E aí, o Senhor foi só confirmando através disso e foi preparando um caminho para que hoje eu estivesse aqui. Que bênção. Chama atenção, eu queria muito vir em algum momento. Esse querer tava fugindo de algo. Mas provavelmente naquele momento não sabia que tava fugindo. Eu tô com muita vontade, o Senhor tá me chamando, me deu um amor por aquele lugar e tal. Quem conhece sabe, não tem muito o que amar aqui, não. Não tem muita coisa boa. E depois, eu já não tinha mais vontade, aí fui porque eu sabia que o Senhor queria. E aí, então eu precisava ir. Eu lembro do pastor Gabriel, ele foi para Rio Grande, ele falou, não quero ficar nesse lugar terrível, não quero. Morou em São Paulo, morou em Florianópolis, tudo lugar bom. Aí foi para Rio Grande é terrível, uma opressão. Falou, não quero ficar nesse lugar de jeito nenhum. Aí ficou. Aí chegou o dia que ele teve que sair do lugar. Aí ele falou assim, eu não quero sair daqui. Chorava, não quero sair. Eu tô aqui vendo todas as fotos do celular da Yasmin aqui. Tá tudo certo com as fotos aí, mano? Amém. Então, tá tudo certo. E como tá sendo aí, como foi a chegada, a recepção dos irmãos, como tem sido aí? Como imaginou, muito diferente? Então, aí, né, quando essa chegada, né, que eu não queria, os irmãos, alguns talvez achavam que eu queria muito vir, né, que eu tava desesperado.
mas o meu coração também se partiu, porque quando eu queria não era a hora, e quando eu não queria tanto era a hora de vir, né? Então eu chorei por isso, né? E a recepção aqui foi ótima para mim, né? Os irmãos têm realmente me amado, cuidado, tem sido um processo de adaptação, né? Eu tinha falado com um pastor porque lá eu tive pessoas que aprenderam a me amar durante 8 anos e a me suportar. E eu tô criando algo aqui, né? Eu tô buscando, né, aprender com os irmãos, decidindo amá-los também, que não é fácil, né? São pessoas diferentes, cultura diferente, né? Tem muita coisa aqui que lá não tem, né? Mas eu tenho procurado aprender, tenho procurado deixar minhas manias também, né? Que o pastor Taylor diz que eu tenho bastante. Não vou focar nas manias para não aumentar. Mas eu tenho procurado deixar minhas manias de lado, né? Aprender aqui com os irmãos, crescer e para mim tem sido benção, né? E foi uma coisa que eu falei com o pastor Taylor, né? Que muita coisa que tem lá no Rio, que eu recebi do pastor Luiz e do Dida, aqui eu não tenho. Mas eu entendo que o que eu preciso hoje, eu tenho aqui, né? E o Senhor tem me acrescentado tudo, né? Aqui eu não tenho tido falta de nada. Que benção. Desbloqueei para o garoto. Tá agoniada, né? Bloqueou, ela não sabia. Tem que ensinar os números para ela ali. Benção isso, né? Sabe que todo mundo, no fim das contas, é abençoado pela decisão da irmã, né? A irmã, pela obediência, aí vai aprendendo a viver num ambiente diferente, com os irmãos diferentes. E não é amar de uma semana, né, 10 dias das férias que passa, é amar porque agora conhece a realidade. Teve um dia que ela chegou assim, tá bem? Pra mim, depois de um tempão, né? Aí eu tô, porque não parece? Ela não tá com uma cara dessa cara, não tinha conhecido ainda. Por quê? Porque agora tá convivendo, conhece a intimidade, vai conhecendo as manias, o jeito que a gente e vai aprendendo a nos amar. E nós também. Amém. A gente vai aprendendo muita coisa, vai podendo ouvir de Deus, né? A instrução de Deus, né? Uma coisa que eu tenho meditado bastante nisso foi numa fala que a Yasmin trouxe, né? Uma preocupação que a gente sempre tem como líder é a gente estar sendo parecido com os líderes, com os nossos líderes, né? Pastor Érico, Pastor Luiz são nossos líderes, nossos pastores, são referência para nós, e a gente fica querendo fazer tudo igual, e às vezes a gente acaba querendo fazer igual a eles, mas o Senhor quer que a gente seja a gente, usar a gente com as nossas características, não que a gente não vá usar aquilo que eles têm de bom para que o reino avance, para as coisas do Senhor, mas a gente tem algo, né, único em nós que o Senhor nos chamou, e a irmã falou isso, né? Pois eu tenho um monte de coisa que lá eu tinha que eu não tenho, justamente essa fala, né? Mas eu tô recebendo coisas que eu não recebia lá. Por quê? Porque tem uma característica, né? Então, isso tem abençoado a irmã, mas também me abençoou o testemunho da irmã fez com que eu abrisse os olhos, né? E também os ouvidos para que o Senhor estava falando ali comigo, porque muitas vezes a gente se trava para ser quem a gente deveria ser em Deus, né? E tá morando aonde? Moro em Alvorada. Alvorada, capital da a solidariedade. Sogra com a sogra... da Rita. A sogra da Rita, né? Tem que explicar, né? É a sogra e a mãe. Quem é a mãe? É a minha sogra. É a mãe da Rita, né? Porque o que a Rita fala, ela fala também, né? Então, tá caminhando junto aí, andando junto. Tem sido bênção. Um dia na casa de um dia na casa de outro e tal, né? Tá em processo a casa dela, mas em seguida vai estar pronta ali, se o Senhor permitir. Creio que sim. Aí ela quer preparar também para receber a família aí que diz que vai vir ver se tá tudo bem e tal. E como tem sido aí com a Raquel esses dias? Com a Raquel tem sido só alegria. Os irmãos de Petrópolis que a conhecem, meus irmãos, aqui a bichinha tá diferente.
tá feliz. Tá igual pinto no lixo. É assim que a gente fala, né? Então eu vejo a bênção de Deus também através das respostas que ela tem dado, né? Através do comportamento da vida dela, ela tá feliz, né? Isso é real. Eu tenho visto isso, eu vejo a bênção de Deus através disso, né? Ela tem sido amada, mas também tem amado, né? Tem cativado as pessoas aqui, né? A gente tem ido bastante com ela e a presença dela tem trago alegria também para os irmãos. Então isso eu vejo a bênção de Deus através disso. Eu louvo a Deus por isso, né? A adaptação dela tem sido boa também com os irmãos. É claro que ela lembra, né? Teve uma vez no caminho, ela começou a falar Dida, Fabiano, João Guilherme, Isabelle, Cíntia, não sei quem. Ela vai falando os nomes, né? Lembrando, teve uma vez que ela pediu para ir embora para casa, mas aí eu expliquei um pouquinho para ela, né? Mas ela tá feliz, né? E eu louvo o Senhor por isso. Amém. Eu já tenho saudade deles convivendo um pouco. Imagina ela conviver um montão, né? Eu também ia ficar pedindo. Cadê o Dila? Cadê meu Fabiano? Cadê o Wellington? Né? Poxa, saudade do Wellington. Né? Mas ela convivia direto. Então é natural, né? Isso, mas é benção. Ela é uma criança que o Senhor quer usar ela, já usa ela, né? Já confirmou isso várias vezes. Verdade. Na obra. Tive a oportunidade de ir no mercado um dia com ela. Fui no supermercado aqui, né? E eu, a Rita, as crianças com ela. E é impressionante, assim. Ela vai entrando e as pessoas... Nossa, que criança linda. A gente tem uma dificuldade para chegar nas pessoas, né? E as pessoas se abrirem. E ela é um instrumento de Deus, assim, já para trazer essa abertura, e as pessoas chegam e a gente já consegue já falar do Senhor, testemunhar, enfim. Então é uma bênção o que Deus faz através da vida dela. E os planos? Nenhum, né? Nenhum. Não faz pior muito plano, que nenhum. Né? Que bênção, né? Pior. E ela já tá aqui, chegou com uma crítica, e crítica entenda que é no bom sentido, né? De pessoa que conhece, dos cabelos aqui, ela olha... Se não é trança, não é boa não, se não é boa não, e tal. Daí eu dei uma missão pra ela. Amém, então ensina esse povo aí, esse povo não tá fazendo bem, ensina. Então ela já tava aí começando alguma coisa a ensinar e tal. Tá com muita saudade da família. Uma abençoada, tá sempre junto com a gente. Amém. Muito envergonhada, tímida, beirando a soberba, que nem diz o pastor Érico, né? Mas tem aproveitado, já foi convidada para 2 aniversários de família, né? Aniversário, que o pessoal aqui faz um aniversário mais com todo mundo, e depois faz um mais reservado da família, né? Já fizeram 2 desses, ela já foi convidada, se sente... E meus irmãos aqui se citam privilegiados, porque não é muito assim, entendeu? É só família, então para chamar é um privilégio. Amém. Porque as famílias, grande parte, né, são famílias grandes. E aí o que acontece? Você vai juntar todo mundo, o pessoal da igreja, os irmãos e mais a família, que daí vem os parentes fora, não vai dar espaço. Aí é uma festa muito cara, né? Aí acaba se dividindo esses 2 públicos, né? E ela foi convidada. Numa ela foi, na outra ela meio que titubeou. Rateei. Tava meio oprimida, né? Ela falou depois nesse dia, mas foi benção. Minha irmã é benção na nossa vida aí. É isso aí, minha irmã. Isso aí. Meus irmãos, se acostumem. Ela não sabe, mas vocês vão ver ela mais vezes aqui. Ela tem me ajudado, tem sido uma ajudadora aí. Deus tem levantado ela no evangelismo, na intercessão. Então ela tem sido... não sou de ficar elogiando nem nada, né? Mas ela tem sido a resposta de oração para muitas coisas que a gente estava orando já há algum tempo aqui em Alvorada. E a irmã chegou para nos suportar nas nossas dificuldades, né? Isso tem sido uma bênção. Amém. Amém? Quer dar um recado aí para os irmãos? Amém. O que eu deixo é que eu vivi uma vida, um tempo de desobediência, né? E hoje, para mim, é um privilégio poder estar onde o Senhor quer, exatamente onde Ele quer. E que vocês consigam viver isso, né? A gente erra bastante na nossa vida, a gente quer muita coisa, quer fazer muita coisa,
Mas é importante a gente estar no centro da vontade de Deus, né? Onde o Senhor nos quer. Porque é ali onde a gente vai frutificar e vai ter bons frutos, né? Resultados daquilo que o Senhor espera de nós, né? Então, é melhor realmente obedecer do que sacrificar, porque eu sacrifiquei muitas coisas, né? E hoje, para mim, é prazeroso viver a obediência, né? Daquilo que o Senhor quer. E é que isso. benção, que benção. Irmã, tem nos abençoado, tem morrido. Muito abraço, pessoal que não sou abraça muito, né? Bastante. Mas ela já tá falando bar, já tá falando capaz. Capaz. Tri bom, já falou, tri legal. Guria. Deus o livre. Deus o livre, né? Então ela já tá bem habituada aqui com o local. Amém. Meus irmãos, foi o Conhecendo os Irmãos aí dessa tarde, um pouquinho, né? Eu sempre digo que é só para dar o gostinho da gente querer conhecer mais os irmãos. A irmã Yasmin, que provavelmente, acho que 90% aí da programação que está acompanhando já conhece, irmã, que é uma bênção na nossa vida. Vocês também conheceram a Raquel, agora a Arielle conseguiu segurar ela lá, amarrou ela lá no cantinho, lá, não amarrou nada, tá no colo lá, tá de boa. Mas as irmãs têm nos abençoado muito aqui, têm dado vida em muitas áreas aqui da nossa comunidade, aquilo que a gente precisava. Amém, minha irmã? Amém. Deus abençoe e contamos contigo aí na caminhada. Amém. Fica na paz. Meus irmãos, voltamos aí na sequência aí já para fazer o encerramento, mas dá tempo ainda de deixar o seu comentário aí, seja você que está no Facebook, no YouTube, você que está acompanhando pelo aplicativo ou pela rádio aí também, sintam o nosso abraço aí, que nós com certeza sentiremos o amor e a oração aí dos irmãos, que os irmãos têm orado pela nossa vida, porque como eu sempre falo, a gente sempre tem aqui dado motivos de oração para a vida dos irmãos. Até mais, meus irmãos. Fiquem na paz. Olá, irmãos. Aqui é a Suelen. Eu falo da Ramá de Alvorada e eu também estou ligadinha na web Rádio Ramá. Um abraço a todos os irmãos. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Amém, meus irmãos. Retornamos aí. E felizes por quem conseguiu chegar até aqui, está acompanhando os nossos relatórios, né, da comunidade aqui do Sul. E gratos ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, os irmãos que estiveram aí acompanhando um pouco do que o Senhor tem nos permitido viver aqui. Por isso nós estamos alegres, né? O Senhor tem sido muito bondoso, misericordioso aqui conosco. E nós louvamos o Senhor também pela sua vida, né, pela participação que os irmãos têm tido de acompanhar, né, fielmente aí. A gente tem olhado, né, tem visto os irmãos que têm nos acompanhado. Nós deixamos o nosso agradecimento também. É bom tê-los conosco aqui e poder compartilhar, né, daquilo que o Senhor tem nos dado e poder passar também para os irmãos, né, não guardando nada, mas poder passar também tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver e tem também falado conosco. É muito bom poder compartilhar com os irmãos, né, Arielle? Amém. Verdade. Viu, Yasmin? Não doeu. Irmãos, ninguém sabe o que a gente passa aqui nos bastidores, verdade, né, Yasmin? Ai, só Deus. Mas a gente tem aprendido a se amar. Amém. A Yasmin tá aprendendo a me amar bastante. E ela também. E assim é a obra de Deus. Amém. A gente vai se aperfeiçoando na comunhão. Por isso que o evangelho não é sozinho, né? Se fosse sozinho, a gente não seria forjado, não teria esses irmãos para ir nos moldando, para ir apertando, às vezes tocando naquela ferida, naquele lugar que a gente não quer que ninguém toque. Essa é a comunhão, esse é o privilégio de termos irmãos, de termos pessoas ao nosso redor. E com isso a gente vai amadurecendo e crescendo. Amém. E eu louvo a Deus, né? Yasmin aí vencendo as suas vergonhas, amém, iniciando o bloco aí para finalizar o programa dessa semana. Amém. Mas, de fato, como ela falou, a gente fica sempre muito feliz de saber que tem irmãos aí nos acompanhando semanalmente, irmãos fiéis, às vezes irmãos que estão nos assistindo pela primeira vez, mas a gente sempre fica contente de acompanhar ali os comentários, às vezes as interações desses irmãos, e louvamos a Deus pela vida de vocês, né?
porque de fato é isso que também nos motiva de estarmos aqui toda sexta-feira. Então, se você conseguiu chegar até aí, até esse final de relatório, daqui a pouco chegou nesse meio tempo, estava em algum intervalo, algum louvor, e você chegou, nós estamos aqui para finalizar o programa dessa semana, mas você pode, se não conseguiu acompanhar desde o início, pode voltar aí, porque essa gravação, esse relatório fica gravado, né? Todas as programações aqui da Web Rádio ficam gravadas, então tu pode voltar aí e conseguir assistir todo o relatório de hoje, o que foi falado, o que teve, né? Quais os irmãos que trouxeram os seus relatórios. Então a gente louva a Deus pela sua vida, e para você que está chegando pela primeira vez, também louvamos pela sua vida e ficamos felizes que você possa voltar e que o Senhor possa ter falado ao coração de vocês. Mas, só reforçando, a gente está aqui toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. Inicia esse programa, então não deixa de ativar o sininho aí para receber a notificação e deixar de acompanhar, né? Então, acompanha aí toda semana todas as programações da Web Rádio, que são uma bênção, edifica a nossa vida. Verdade. Mas também, além aqui do YouTube e Facebook da Web Rádio, a gente tem aqui o nosso Instagram da Ramá Sul e também Comunidade Ramá Sul no YouTube. Você também consegue lá seguir, né, e ativar o sininho para receber as notificações, como o Taylor e a Yasmin já compartilharam no relatório de hoje. A gente teve aí a programação com a pastora Daniele, lá de Santa Cruz da Serra, junto com a pastora Rita, aqui de Alvorada, falando um pouquinho sobre o Outubro Rosa, e foi uma bênção. Verdade. Vários assuntos importantes para a saúde da mulher e do homem também. Como a gente comentou na semana passada, esse assunto não é só para mulheres, né? Existe o câncer de mama para homem, apesar de ser muito raro, existe. Então, é um cuidado para todos, né? E é sempre muito bom a gente receber essas informações, porque a gente sabe que a gente é um povo espiritual, mas a gente não pode negligenciar a nossa carne aqui dessa terra, né? A gente é templo do Espírito Santo e precisamos também tomar posse disso e cuidar para o Senhor. Então, o nosso papel a gente tem que fazer de pelo menos tomar esses cuidados. Amém. E ficar atento, porque como a pastora Daniele também falou, às vezes o encontro precoce é o que nos ajuda a curar mais rápido, né? A resolver o quanto antes. Então, é melhor que seja feito isso com antecedência. Então, se você não conseguiu acompanhar também, vai lá na Comunidade Ramá Sul, no YouTube, e lá vai estar salvo, então, essa live que foi comentada um pouquinho sobre o Outubro Rosa, o câncer de mama, as prevenções, o que pode ser feito. A pastora Daniele deu várias dicas lá, preciosas, muito legal mesmo. E também para você acompanhar, então, as programações semanais que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que vocês acompanharem, então, os relatórios, né? Mas se você quiser, em algum momento, participar de algum culto ao vivo, acompanhar algum estudo bíblico que está sendo transmitido, a gente tem aí o nosso Instagram, Ramassu_. Vai lá agora, já segue e acompanha a programação. Toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, tem o culto lá de Pelotas, né, com o pastor Moisés. Na quarta-feira, nesse mesmo horário, a gente tem aí o pastor Nilson dando estudo bíblico pelo Instagram, ao vivo. Então, você pode interagir ali com eles na mesma hora. De igual modo, na quinta-feira, então, a gente tem o nosso culto aqui de Alvorada sendo transmitido pelo Instagram. E aí, na sexta, a gente não tem uma programação fixa, mas quando tem, a gente também compartilha tudo lá pelo nosso Instagram. No domingo, então, a gente tem o culto de manhã, também sendo transmitido pelo Instagram Ramassu_, com o pastor Gabriel. E também temos o culto aqui de Alvorada, 9h30 da manhã, sendo transmitido pelo Facebook, Ramá Alvorada. Então, esses são os meios que vocês conseguem acompanhar as programações de forma ao vivo, né? E podem interagir conosco durante esses cultos ou estudos bíblicos. Lembrando também que a gente tem aí os nossos encontros temáticos no sábado, que é aberto para todo mundo. Então, a gente normalmente compartilha os links pelo nosso WhatsApp ou os grupos, né, do WhatsApp.
E você que tem interesse de participar de algum grupo temático, seja ele de jovens, mulheres, homens, casais, até mesmo adolescentes, se você tiver um adolescente aí na sua casa, fique à vontade de nos chamar, coloca aí talvez no comentário se tiver interesse, se quiser, nos chama lá pelo Instagram, manda um direct que a gente tem um prazer, né, de compartilhar também o link para você e vocês serem edificados junto conosco. Amém, Yasmin? Amém. Amém, meus irmãos. Então, para essa semana é isso. Louvamos a Deus por termos vencido mais uma sexta-feira. E se Deus quiser e Jesus não voltar, estaremos aqui novamente na próxima semana. Fiquem na paz e até semana que vem. Tchau. Tchau. Terminamos aqui mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Até o próximo.